Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por essa comunhão maravilhosa, Pai, que o Senhor proporciona para nós nessa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua presença maravilhosa, Senhor. Clamo para que o Senhor possa nos ensinar a tua palavra, nos tratar, nos aperfeiçoar, nos santificar. Quebrando nosso coração, restaura, Senhor Deus, a cada um de nós. Nos santifica, nos faz mais parecidos com Cristo, Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe o que o Senhor quer ministrar a cada coração. Eu clamo para que o Senhor possa fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu fiz um propósito com Deus. Não é nada secreto que eu não possa contar, nem nada do tipo. Mas todas as vezes que eu tiver essa oportunidade de estar pregando, né, a gente sempre tem a oportunidade de pregar, mas às vezes a gente tem alguns temas para trabalhando. E quando a gente tem tema livre, eu estou com esse propósito de pregar a Bíblia de forma expositiva. Eu não sei se os irmãos já ouviram esse termo, mas é quando você pega um capítulo da Bíblia, um trecho da Bíblia, e vai pregando em cima desse trecho, fica por ali, explica o texto, aplica o texto, e assim, em sequência, tem séries de sermões que abordam um livro inteiro da Bíblia. Série de sermões em Romanos, por exemplo, em que o pregador vai e estuda e reflete todos os capítulos. Então eu estou com essa proposta aí. E hoje, irmãos, eu gostaria de refletir com vocês em Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 1, que é a famosa genealogia. Alguém aí já leu essa genealogia de Mateus? Irmãos, quando eu me converti, eu comecei a ler a Bíblia pelo livro de Mateus, pelo Evangelho de Mateus. Por recomendação do próprio pastor. E a gente começa a ler a Bíblia no Novo Testamento, a gente começa logo ali no tempo da graça, entendendo Cristo, sua obra e tudo mais. Só que logo de cara eu caí na genealogia. O capítulo 1 de Mateus é uma lista gigantesca de nomes, não é? E a essa altura, irmãos, instruído pelo pastor, eu já sabia que toda a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a palavra de Deus, todos os versículos, todos os trechos, eles são inspirados por Deus e são capazes de nos ensinar, nos corrigir, nos aperfeiçoar. Mas a pergunta que ficava na minha mente é como? Como que eu posso aprender algo com a lista de nomes? O que Mateus e o que o Espírito Santo, através de Mateus, está querendo me ensinar, me instruir e trabalhar na minha vida? Bom, sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu acredito, irmãos, que esses primeiros versículos de Mateus são um convite para a gente fazer uma viagem no tempo, se é que eu posso falar dessa forma, para a gente lembrar sobre coisas importantes. O Evangelho ele não surge do nada. Jesus ele não vem do nada na história e começa a criar uma religião. Ele vem a partir de algum ponto. E aqui Mateus ele nos convida a lembrar de várias coisas. A primeira delas é nos lembrar das promessas de Deus. Então ele começa no versículo 1 dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Dentre todos os nomes que aparecem nessa lista de nomes, 2 nomes se destacam: Davi e Abraão. Justamente por causa da promessa que Deus havia feito para esses 2 personagens. Então agora a gente vai ler Gênesis capítulo 12, dos versos 1 a 3, e depois Gênesis capítulo 17, dos versos 15 a 19. Para a gente lembrar o que Deus havia prometido a Abraão. Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra.
Agora, capítulo 17, versículos 15 a 19. Gênesis 17, 15 a 19. Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus: quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Então, a primeira coisa que Mateus evoca nessa lembrança, Abraão e Davi. Lembrando da promessa que Deus fez a Abraão. Qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Você é velho, você tem 100 anos, sua esposa é estéril e também está velha, mas eu vou fazer de vocês uma nação, uma grande nação. Através de vocês, todas as famílias da terra vão ser abençoadas, vão ser benditas. E Deus promete isso para um homem incapaz de ter filhos. E Abraão teve várias ideias, Abraão e Sara tiveram várias ideias de como que Deus iria cumprir a sua promessa nas suas vidas. Eles tentaram fazer várias coisas. Primeiro, Abraão pensou que ele poderia passar ali o direito de ser seu filho para o seu servo mais chegado da casa. Depois, que era a forma como eles agiam naquela época. Se você não tem filhos, então você passa todas as suas propriedades para o seu servo ali mais próximo e o adota como seu filho, passa todas as suas coisas para ele. A segunda opção foi a ideia de Sara. Olha, vai, toma a Agar, minha escrava, tem um filho com ela, porque vai ser nosso filho. Nessa época também, na época de Abraão, era comum fazer isso. E Abraão então faz isso. E nesse diálogo com Deus, ele diz assim: ah, Deus, quem dera Ismael, o filho não de Sara, mas de Agar, da escrava, quem dera ele pudesse ser abençoado pelo Senhor. Mas Deus diz assim: ó, você não está entendendo. Eu vou fazer algo independente de você e da sua condição. Eu vou fazer algo independente da sua velhice, vou fazer algo independente da esterilidade, vou fazer algo que está além da sua capacidade. Não depende de você. Eu vou fazer com que Sara engravide, tenha um filho, e através desse filho, a sua geração vai abençoar todos os povos da terra. Primeira promessa que nós somos convidados a lembrar aqui. Segunda promessa que nós somos convidados a lembrar no versículo 1, na genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, justamente a promessa de Deus a Davi. Para isso eu gostaria de ler 2 Samuel, capítulo 7, versos 12 a 16. 2 Samuel 7, versículos 12 a 16, diz assim a palavra de Deus. Deus está falando com Davi aqui, e ele diz o seguinte a Davi: quando seus dias se completarem, você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Segunda promessa que Deus faz,
que também tem a ver com uma linhagem, com uma descendência, com pessoas, é a Davi. E ele promete a Davi um reinado eterno, que duraria para sempre. Nesse momento, irmãos, é o famoso diálogo de Davi com Deus, em que Davi chega para Deus e fala assim: Senhor, todo mundo tem casa, menos o Senhor. O Senhor não tem um templo, então eu quero fazer um templo para o Senhor. E Davi então vai e conversa com o profeta Natã, e Natã a princípio concorda com Davi, mas depois Deus diz a ele, fala assim: não, você não vai fazer. Seu filho vai fazer isso. Mas a respeito de você, do seu filho, da sua descendência, eu quero dizer algo. Sua descendência vai reinar para sempre. É isso que Deus diz a Davi. Capítulo 7, de 2 Samuel. Então Deus promete um reinado eterno para um homem que 4 capítulos depois vai fugir da sua responsabilidade de rei, 2 Samuel 11. Ele foge da sua responsabilidade de rei, porque enquanto os reis fugiam para a guerra, ele fica no seu palácio. Ele olha para uma mulher, cobiça essa mulher, adultera com essa mulher, mata o marido dessa mulher, certo? Ele adultera com Batseba, mata Urias e depois tenta encobrir esse pecado. É para esse homem, para esse Davi, que Deus está dizendo: vou fazer de você e vou fazer dos seus descendentes um reinado eterno, para sempre. Faz sentido isso, irmãos? Sinceramente, dentro da lógica, dentro da razão, faz sentido Deus prometer uma descendência longa, algo tão grandioso? Primeiro para Abraão, um homem de 100 anos, sua mulher estéril, de 90 anos. Faz sentido Deus prometer o poder, o reinado a um homem que 4 capítulos à frente iria pecar contra Deus de forma terrível e tentar encobrir o seu pecado? É para esses homens que Deus faz essas promessas grandiosas, que se cumprem em Cristo. Mas o que a gente aprende, irmãos? Breve conclusão. A gente aprende que as promessas de Deus, irmãos, elas se cumprem porque Deus é poderoso para fazê-las acontecer. As promessas de Deus, elas se cumprem nas nossas vidas, e elas se cumpriram na história bíblica, não por causa da capacidade das pessoas, que eram pessoas extraordinariamente boas, puras, santas, no sentido mais alto da palavra, não. As promessas de Deus, que estão começando a tomar forma aqui em Mateus capítulo 1, com o nascimento de Jesus, elas se cumprem porque Deus é poderoso, porque Deus é verdadeiro e porque Deus disse que Ele ia fazer. E se Ele disse que ia fazer, certamente Ele faria. Mas a segunda coisa que nós somos convidados a lembrar é o povo pelo qual Deus faz com que essas promessas se cumpram. Deus promete e Deus vai cumprir através de pessoas. Quais são essas pessoas? E aí eu quero te convidar, irmãos, a ler essa lista de nomes gigantesca. Sofre um pouquinho comigo aí. Vamos ler os nomes. Vamos ler os nomes para a glória de Deus, amém? Vamos lá, Mateus capítulo 1, a partir do versículo 2. Se prepara. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias. Quem está comigo ainda, irmãos? Amém. Versículo 9. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias.
Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ufa! É nome para arrebentar, né, irmãos? Imagina só, novo convertido lendo esse tanto de nome, meu Deus, fala comigo. Aí você abre a Bíblia e começa a ler esse monte de nome. Você diz, ai meu Deus, eu acho que eu orei errado. Eu pedi para o senhor falar comigo, não para o senhor dar um check-in aí do cartório para mim. Meu Deus do céu. Difícil, irmãos. É um texto difícil, eu confesso. Mas são essas pessoas que Deus usou para fazer cumprir suas promessas. E é curioso, irmãos, que geralmente numa genealogia você tem nomes masculinos. Você vai ver na genealogia de Lucas, por exemplo, você vai ter nomes masculinos. Na genealogia de Crônicas, nomes masculinos. E a pergunta que eu faço para você é por que Mateus coloca nomes femininos no meio dessa genealogia? Já parou para pensar nisso? Essa é uma genealogia que tem nomes de mulheres envolvidas no processo da obra e das promessas de Deus. Como não tem tempo da gente olhar pessoa por pessoa, eu gostaria de olhar para a história dessas mulheres, irmãos, porque é a partir dessas histórias que a gente vai entender a maneira como Deus cumpriu suas promessas e o porquê que Deus cumpriu suas promessas. A primeira mulher que aparece é Tamar. E Tamar teve um filho com Judá. Não era seu marido, não era um namorado, vamos dizer assim, mas era o seu sogro. Tamar teve uma relação com o seu sogro. Por quê? Gênesis capítulo 38, a partir do verso 6. Judá tomou uma esposa para seu primogênito, e o nome dela era Tamar. No entanto, primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então Judá disse a Onã: tenha relações com a mulher do seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor. Por isso, fez com que também este morresse. Então Judá disse a Tamar, sua nora: continue viva na casa de seu pai, até que Selá, meu filho, cresça. Pois Judá pensava assim: é para que não morra também este, como seus irmãos. Assim, Tamar se foi, passando a morar na casa do pai. Algum tempo depois, morreu a mulher de Judá, que era filha de Sua. Quando terminou o período de luto, Judá foi até onde estavam os tosqueadores de suas ovelhas, em Timna, ele e seu amigo Ira, o Adulamita. E alguém foi dizer a Tamar: eis que o seu sogro está a caminho de Timna para tosquear ovelhas. Então ela tirou as suas roupas de viúva e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se sentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna. Porque ela sabia que Selá já era homem e ela não havia sido dada por mulher. Quando Judá a viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: venha, quero ter relações com você. Acontece que ele não sabia que ela era sua nora. Ela respondeu: o que você me dá para ter relações comigo? Irmãos, que texto pesado, não é? Uma nora que vai ter relação com o seu sogro.
por que que ela foi fazer uma coisa dessa? Por que que esse negócio de filho era tão importante no Antigo Testamento, irmãos? Primeiro, a gente sabe que ter filho é um sinônimo de bênção de Deus, certo? Todo mundo aqui sabe disso. Segundo, que o seu filho poderia ser um potencial Messias, Salvador. Porque, irmãos, havia uma promessa que foi dada a Eva em Gênesis capítulo 3. Quando os nossos primeiros pais pecam, são contaminados pelo pecado, Deus promete a Eva o seguinte: olha, do seu descendente, o seu descendente virá, pisará a cabeça da serpente. A partir daí, qualquer descendente, qualquer filho, poderia ser esse grande homem, grande descendente que pisaria a cabeça da serpente. Então, ter um filho pode ser um bom sinal, um sinal de que finalmente a humanidade vai ser liberta da escravidão, do jugo do pecado, vai ser liberta do jugo e da acusação da serpente, por exemplo. A partir de Gênesis 3, com a promessa de um descendente que pisaria a cabeça da serpente, todo filho, além de ser uma bênção, é um potencial salvador. Então Tamar, ela luta com unhas e dentes para ter esse filho, porque Judá, seu sogro, falhou com ela. Não deu o filho mais novo para ela, para que tivesse relações com ela. Ele pensou que se ele fizesse isso, o outro filho dele, o terceiro filho dele, ia morrer. E que pai que é isso? Então, ele não entrega o seu filho a Tamar. Tamar vai lá, faz um negócio muito louco, comete um pecado, mas, versículo 26 de Gênesis, Judá os reconheceu seus pertences que ele havia dado a Tamar. E disse: ela é mais justa do que eu, porque não dei a Selá meu filho, e nunca mais teve relações com ela. Uma mulher que luta para encontrar e para ter a bênção de Deus. Uma mulher que luta para que através dela viesse um descendente. De fato, o seu descendente está na linhagem de Cristo. Através do seu descendente, através do seu filho, viriam outros filhos até chegar a Cristo. Então, apesar do pecado dessa mulher, a atitude dela foi encontrada como favorável diante de Deus. Semelhantemente, Jacó, você que se lembra da história de Jacó, Jacó mente a respeito da primogenitura. Jacó se finge ser o seu irmão. Ele comete um pecado. Mas o desejo da bênção de Deus, da primogenitura de Deus, era tão grande, em comparação com Esaú, seu irmão, que tinha tanto desprezo pela bênção de Deus, que no fim das contas, o favorecido ali de fato foi Jacó. Deus tratou com Jacó depois, Deus moeu Jacó, por causa do seu pecado, por causa da sua tendência de mentir e enganar. Ele mesmo foi enganado. Mas, tanto Tamar como Jacó, que estão na genealogia de Cristo, de alguma forma, procuraram a bênção de Deus. De alguma forma, com arrependimento e fé, encontraram favor diante de Deus. A segunda mulher que aparece na genealogia é Raabe. Raabe era uma prostituta, irmãos. Uma prostituta de Jericó, uma prostituta pagã, uma prostituta idólatra, que até o momento em que Josué chega a ela, tudo que ela conhecia era uma falsa religião. E se prostituía. Se prostituía. É aquele tipo de pessoa que muitos olham hoje e não dão valor nenhum. E desprezam e acreditam que não tem salvação, não tem chance, não tem jeito. Mas essa mesma prostituta, como você que conhece a história da Bíblia sabe, ela acolhe os espias de Deus. E por ela acolher os espias de Deus, lá em Josué capítulo 2, depois a conclusão no capítulo 6, ela encontra favor diante de Deus. Ela encontra favor diante de Deus. E ela é poupada da destruição de Jericó. A cidade toda foi devastada, menos Raabe, menos a prostituta. Outra mulher, Ruth. Ruth não fazia parte do povo de Deus, era moabita. De novo, você conhece a história, sabe que Ruth tinha tudo para
não está nos planos de Deus, principalmente na genealogia de Cristo. Ruth era estrangeira, Ruth era moabita, Ruth adorava outros deuses. Mas em um determinado momento da sua história, ela escolhe o Deus de Noemi, sua sogra, que é o Deus verdadeiro, e encontra favor diante de Deus. A última mulher citada é Batseba, que é citada por causa do pecado de Davi. Como eu mencionei, ele foge da sua responsabilidade, como muitas vezes nós fugimos das nossas responsabilidades. Ele adultera com uma mulher, e talvez você nunca tenha adulterado sua esposa, glória a Deus por isso. Mas Jesus, mais à frente, nesse mesmo evangelho, vai dizer que se a gente olha para uma mulher e a deseja, nós já adulteramos o nosso coração. Davi vai e mata o marido dela, e talvez você nunca tenha matado ninguém, mas como Jesus diz no mesmo evangelho, quando você olha para alguém com ódio, ou profere palavras duras, palavras de acusação contra uma pessoa, você está tão sujeito à condenação como alguém que mata outra pessoa. Davi era esse cara, juntamente com Batseba. Mas eles estão na genealogia de Cristo. Davi, depois que se arrependeu, escreveu um dos salmos mais lindos, irmãos. Toda a Bíblia é linda, né? Não vou puxar sardinha para nenhum texto bíblico. Mas o Salmo 51 é maravilhoso, uma oração de confissão de pecados. Uma oração de um homem quebrantado, coração quebrantado diante de Deus, que reconhece a sua miséria. Depois que se arrepende, todas essas pessoas estão na genealogia de Cristo. E aqui eu quero fazer uma observação ainda sobre a genealogia. Irmãos, a genealogia na época de Jesus era como se fosse seu currículo. Você não chegava, ó, tem uma faculdade, tem um doutorado, tem um mestrado, tem uma pós-graduação, trabalhei em tal lugar. Não. Você é filho de quem? Quem são seus pais? Qual a sua descendência? A genealogia era o seu currículo. Ainda hoje, a gente percebe um pouquinho disso, não é não? Ah, o fulano é filho do ciclano. O ciclano, nossa, dava um trabalho e o filho vai ser igual, filho de peixe, peixinho é, e por aí vai. A gente ainda tem essa ideia, porque de fato, né, irmãos? Muitas vezes os filhos continuam na maldade, nos caminhos maus dos pais, muitas vezes. Então a genealogia era como se fosse seu currículo. O rei Herodes, que tentou matar Jesus, ele muda a sua genealogia para que ninguém soubesse o seu passado podre. Vocês sabiam disso? Herodes muda a sua genealogia. Ele altera a sua genealogia para que as pessoas olhassem para ele quase como se fosse um Deus. Só tem gente boa na minha família, na minha genealogia. Mas Jesus não faz isso. Jesus não muda a sua genealogia. Jesus não muda os seus parentescos. Jesus não exclui da sua história pessoas que cometeram pecados, pessoas com passado sujo. Ele não faz isso. Jesus não faz isso. Então, irmãos, se Deus fez promessas tão grandiosas para pessoas tão falhas como nós, se Deus fez promessas, se Deus salvou, se Deus usou assassinos, adúlteros, prostitutas, imorais, mentirosos, enganadores, por que Ele não salvaria pessoas como nós? Por que Ele não usaria pessoas como nós? Por que Ele não faria promessas para pessoas como nós? Porque as promessas de Deus e a maneira como Deus faz não depende de nós, irmãos. Porque se dependesse de nós, se dependesse dessa turma aqui, se dependesse dessa lista de nomes, jamais Jesus viria. Se dependesse de cada uma dessas pessoas, imagina o que aconteceria. Assim, da mesma forma, se a salvação dependesse de nós, se as promessas de Deus dependessem da gente,
Se o usar de Deus dependesse de nós, nós nunca seríamos usados por Deus, jamais seríamos salvos por Deus, jamais seríamos alvos da bondade de Deus, da graça de Deus, através das suas promessas. Mas nós somos salvos, nós somos usados por Deus, não por causa de nós, mas por causa de Deus. Deus promete e Deus cumpre. A maior promessa da salvação para as nossas vidas não depende de você, meu irmão. E Deus quer usar cada um de nós, e Deus salvou cada um de nós. E a gente não pode se deixar tomar pelo medo, pela falta de fé, pela falta de confiança, por olhar para nós. Porque se de fato a gente olhar para nós, a gente não vai encontrar esperança nenhuma. Se você olhar para os seus pecados, para a sua condição, para a sua fragilidade, como que Deus pode usar alguém como nós? Como que Deus poderia usar alguém que, por exemplo, tem ansiedade, síndrome do pânico, para falar para um monte de pessoa? Como? Como? Mas Deus faz, e Deus manifesta a sua glória, como Paulo vai dizer, em vasos de barro, para mostrar que a glória não vem de nós, vem dele. Vem dele. E partindo para a nossa conclusão, por que que Deus faz isso? Por que que Deus é tão bom, apesar de nós? Por que que Deus é tão gracioso, apesar de nós? Vamos ler o versículo 17 de Mateus capítulo 1, que é a conclusão dessa genealogia. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, Mateus, como um bom judeu da sua época, que gosta bastante de número, que gosta bastante de expressar as coisas através de números, ele coloca números para nós. E ele apresenta 3 períodos de 14 gerações. Irmãos, quem está comigo ainda? E essa parte é de explodir a cabeça mesmo, irmãos. Então, me ajuda aí. Essa parte é muito louca. Irmãos, no tempo de Jesus, os judeus, a maioria deles pelo menos, não acreditava que o exílio havia de fato terminado. O exílio, em que começa na Babilônia, né, se estende pelos reinados da Pérsia, da Grécia, e no período de Jesus, Roma. Eles não acreditavam que aquele cativeiro, o exílio havia acabado, até porque eles ainda estavam sob o jugo de outro governo, de outro império, Roma. Eles não tinham liberdade como no tempo de Davi. Eles não eram livres para fazer o que bem entendiam, como no tempo de Salomão. Mas eles eram escravos, sob a mão de Roma. E aí, irmãos, existem várias profecias do Antigo Testamento que diziam, inclusive Jeremias profetiza sobre isso, que o cativeiro do povo, o período de escravidão do povo, duraria 70 anos. 70 anos na Babilônia. 70 anos de cativeiro de escravidão. Guarda esse número aí, irmão, 70. E aí em Daniel, capítulo 9, é um capítulo em que Daniel está lá no cativeiro, está angustiado, perguntando, meu Deus, quando que vai acontecer as palavras de Jeremias? Quando que o Senhor vai cumprir? Quando que o Senhor vai nos libertar de fato? Quando que o Senhor vai nos tirar da Babilônia, desse jugo tão pesado? Quando que a gente vai poder ser livre de novo, ter o nosso rei, esperar pelo rei que o Senhor prometeu, que teria um reinado eterno? Quando? E então o anjo Gabriel aparece para ele e diz várias coisas, mas no versículo 25, dentre as várias datas que Gabriel dá, ele diz uma coisa: saiba e entenda isso. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido príncipe, haverá 7 semanas. 7 semanas. Depois, o texto vai falar de 62 semanas e vai dar mais números e mais simbologias para nós. Aqui o ungido, que é dito no livro de Daniel, não é Jesus. Sabia disso?
É Ciro. Ciro, imperador da Pérsia, que iria dar o decreto para o povo sair da Babilônia e voltar para Jerusalém, numa aparente liberdade. Lá em Isaías 45, o profeta e Deus chama Ciro de o meu ungido, o meu capacitado, o meu escolhido. Eu vou escolher Ciro, usar Ciro para tirar o meu povo do cativeiro. Mas a grande questão é que Ciro, apesar de ser o escolhido de Deus, não libertou o povo da escravidão de fato. Ciro não era o verdadeiro ungido de Deus. As 7 semanas não se cumpriram nos 70 anos do cativeiro na Babilônia, irmãos. E é aqui que a cabeça da gente explode um pouquinho. Isso, irmãos, é consenso acadêmico, consenso teológico, tá? Voltando para Mateus, ele apresenta então 3 períodos de 14 gerações. Se a gente fizer uma conta matemática simples e dividir 14 por 2, e pegar esse 2 que a gente dividiu e multiplicar por 3, a gente tem 6 períodos de 7 gerações. Até Cristo, foram 6 períodos de 7 gerações. Mateus, ele se importa em colocar esse dado no seu evangelho. Não é um negócio largado à toa aqui para a gente ler e falar, legal, redondinho. Não. Então, até Cristo, 6 períodos de 7. E aí os teólogos vão dizer que Cristo é o 7º 7. Ou seja, aquelas 7 semanas que Daniel tanto aguardava, que simbolizava e apontava para o fim de cativeiro, fim de escravidão. Ou o 7º dia, que apontava para o descanso. Ou o ano do jubileu, tudo multiplicado por 7, que era o ano de descanso, o ano de descanso da terra, o ano de descanso do povo, o ano de devolver propriedades que foram compradas. Toda essa simbologia do 7. O final do cativeiro, o final da escravidão e o verdadeiro descanso começam em Cristo. A partir de Cristo, que é o 7º 7, se é que nós podemos dizer isso, é o livramento dos livramentos, é o descanso dos descansos. E é justamente por causa de Cristo que Deus pode usar da sua bondade para nós. Que Deus pode usar da sua graça, das suas promessas, porque Cristo é o cumprimento, Cristo é o verdadeiro ungido. Ciro foi usado, sim, mas não de forma plena. Os 70 anos da Babilônia acabaram, sim, mas não de forma plena. Mas o verdadeiro livramento, não de Roma, não de um governo, não da esquerda, mas do pecado, do jugo, da acusação de Satanás. O verdadeiro livramento desse cativeiro terrível começa em Cristo. O livramento começa em Cristo. A liberdade começa em Cristo. Se cumpre em Cristo. E o descanso se cumpre em Cristo. Glória a Deus. E assim a gente entende o porquê que Deus fez coisas tão maravilhosas através de pessoas tão pequenas e frágeis. Como muitos pensam, no Antigo Testamento as pessoas não eram salvas por obras. Ninguém nunca foi salvo por obras. Em Hebreus capítulo 10, verso 4, o autor aos Hebreus diz, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É impossível que a lei salve as pessoas. A lei aponta para o Salvador. É impossível que os sacrifícios salvem você. Eles apontam para o verdadeiro sacrifício que é Cristo. E é só por causa de Cristo que pessoas tão ruins como nós e como essas outras pessoas podem ser alvos da graça de Deus. Podem ser alvos da libertação de Deus, do favor de Deus. E por que não das promessas de Deus? A maior promessa já se cumpriu, mas eu ainda creio que Deus fala, Deus tem promessas para nós. Então essa genealogia, que muitas vezes a gente lê de forma tão truncada e dificultosa, fala da história de Deus com o seu povo, salvando, usando pessoas tão ruins como nós, porque um dia viria alguém que justificaria toda a bondade de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Esse alguém é Cristo, nosso Salvador.